abençoadas. Eu me chamo Andréia Lima, sou candidata ao ministério e líder de mulheres da Igreja Metodista Livre de Vila Moraes. Estamos aqui para mais um estudo do livro Psiquiatra e Jesus. Hoje é o dia 20. Antes de você continuar aqui, aproveite se você ainda não curtiu esse vídeo e não nos segue em nossas redes sociais, para que você venha nos seguir, para poder abençoar também outras pessoas e para que você também seja grandemente abençoado. No estudo de hoje, do dia 20, fala assim: o que Jesus fazia para organizar as emoções? Capítulos que passamos, a como nos reorganizar deste livro, e desses capítulos que passamos, a como nos reorganizar, a como entender as nossas emoções, a como compreender o que sentimos, mas aqui vai nos mostrar como que Jesus fazia para organizar as emoções dele. No texto de Mateus 14, verso 23, diz assim: e tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair a tarde, lá estava ele só. Quando nós olhamos para esse capítulo, depois que nós vemos a primeira multiplicação de pães e peixes, o que foi que Jesus ele fez? Ele se retirou e foi ter um momento sozinho com o Pai. E foi orar, e foi ali se organizar. Quando nós olhamos para esse livro, nós vimos que um psiquiatra escreveu esse livro. Um psiquiatra colocou a parte também espiritual e a preocupação daquilo que nós devemos manter muito conectado dentro de nós. Ao mesmo tempo que é importante a terapia, que é importante se você precisa tomar medicação, que é importante você dar andamento com segmentos, com profissionais da área, ele também nos traz que sem Jesus nós não podemos continuar, nós não conseguimos dar sequência. Aqui nesse livro eu vejo como um combo que nos é apresentado. Terapia, Jesus, a palavra de Deus que liberta, a oração que nos aproxima através de um relacionamento com Cristo. Mas também nós vimos que nós podemos e temos a oportunidade de olhar para dentro de nós e também sermos cuidada através de profissionais, de coisas, de situações que passamos. E logo no início desse capítulo, eu quero ler algo que ele escreveu para que possa te fazer refletir assim como também me fez. Que fala assim: um questionamento que me faz com frequência por ser psiquiatra é: como Jesus cuidava das próprias emoções? Essa pergunta leva a muitas outras, como: o que ele fazia antes de tomar decisões importantes? Como buscava a vontade do Pai e aquietava o coração? Como encontrava direcionamento para a vida? Ao tentar encontrar respostas, compreendi que existem curas e percepções adequadas da realidade que não são experimentadas em ambientes coletivos, em grupos. Se, por um lado, o cristianismo nos convida insistentemente a nos reunir com os irmãos, por outro, alguns ensinamentos somente nos serão transmitidos no quarto secreto. Quando refletimos sobre o que Jesus fazia em momentos potencialmente depressivos, percebemos que, obviamente, ele orava. Contudo, é muito interessante perceber que Jesus tinha momentos recorrentes de solitude para orar. E a solitude é diferente da solidão. A solidão leva ao adoecimento emocional e aumenta a possibilidade da pessoa desenvolver depressão e ansiedade. Aqui ele não descarta momentos quando nós temos a solidão, a ansiedade, quando nós temos a depressão, quando nós temos os diagnósticos, transtornos. Ele não descarta nada disso, mas ele mostra como Jesus fazia isso. E é muito importante nós também observarmos o quanto é nitidamente claro como nós devemos preservar a nossa vida espiritual, como nós devemos preservar os nossos momentos de meditação da palavra e oração com o Senhor. Vivemos num grupo de comunidade, temos pessoas que nós olhamos e confiamos, temos terapeutas, temos profissionais, temos líderes que nos acolhem, temos um grupo, uma comunidade que nos acolhe. Mas como é o meu dia a dia no meu momento de meditação com o Senhor? Aqui ele nos fala
sobre como Jesus fazia isso. E isso é um grande exemplo que é deixado por Jesus para as nossas vidas. Não é desprezado as outras coisas, mas ele mostra que isso é uma das coisas mais importantes. Se manter conectado com o Pai através da oração. A solitude, ela é completamente diferente e ela deve ser vista como uma disciplina espiritual muito importante. A solitude não é o mesmo que a solidão. E vivemos num ritmo hoje tão acelerado. Vivemos num ritmo onde tudo é nas redes sociais. Tudo se descobre tudo rápido. As informações, quando você pensa, já foi processada, já foi vista, já foi visualizada, já foi passada. E tudo é muito rápido. Se acontece um acidente, uma desgraça, algo, tudo já é todo mundo muito informado rápido. Vivemos nesse mundo acelerado. E nós nos esquecemos de termos o nosso momento de solitude com o Senhor para recalibrar os nossos pensamentos, as nossas emoções, a nossa vida espiritual. Se Jesus, o Filho de Deus, orava e sabia o quanto era importante estar a sós com seu Pai, imagine nós, como seres mortais, que temos as nossas dificuldades, os nossos pecados, as nossas falhas, os nossos erros, os nossos traumas, as nossas rejeições, os nossos medos e insegurança. Jesus, ele sabia por que ele veio. E não é porque ele sabia por que ele veio que ele ia deixar de se conectar com o seu Pai. A solitude, ela nos ajuda a reduzir o barulho à nossa volta. O barulho nos nossos pensamentos que nos deixa ansiosas. A solitude, ela é terapêutica. Quando nós permitimos que neste momento de solitude as nossas emoções sejam calibradas. E nós podemos procurar pelo Senhor em solitude quando temos que tomar decisões importantes. Mas nós também podemos procurar ao Senhor em solitude, através da oração, para que nós possamos desenvolver um relacionamento com o Pai. O texto bíblico de Mateus nos mostra e nos diz que depois de fazer o grande milagre da multiplicação dos pães, Jesus subiu ao monte para orar sozinho, distante da multidão. Muitas vezes nós precisamos nos distanciar do barulho da nossa mente, do caos que está à nossa volta, para que a gente possa calibrar as emoções em um momento de solitude. A solitude não é olhar para dentro de você, mas é olhar para Jesus. Quando nós estamos passando por grupos de comunidade que nos apoiam, quando nós estamos em terapia, quando nós temos um grupo de apoio, ali nós também olhamos para dentro de nós. Mas quando nós estamos a só com o Pai, nós não vamos olhar somente para dentro de nós, mas nós vamos olhar para Jesus e nós vamos nos comunicar com Ele. Então eu quero te convidar, faça como Jesus fez. Tenha o seu momento de solitude sempre, onde você vai recalibrar as suas emoções e se aproximar cada vez mais do Pai, cuidando também da sua vida espiritual, mas também recalibrando as suas emoções diante do Pai. E aqui no final deste capítulo, ele também nos deixa práticas para que nós possamos praticar durante a semana e desenvolver isso na nossa vida como um hábito, como uma constância, uma disciplina. A prática 1 é: exercite a solitude por 7 dias. Reserve 15 minutos do seu dia e vá a um local onde ninguém possa te incomodar. Ali faça anotações de 5 áreas da sua vida que você mais precisa que Jesus reorganize e ore sobre elas. A prática 2 é leitura da palavra. Mateus 6,16. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai, que está em secreto. Então, seu Pai que vê em secreto o recompensará. Faça a prática da palavra. A prática 3 é um roteiro de meditação cristã, que nós vamos também deixar aqui na tela para você. Mas é um roteiro para te ajudar a meditar. Mas também temos no spot meditações cristãs guiadas, onde você também pode praticar esse momento de solitude, esse momento de silenciar os seus pensamentos, aquilo que você tem sentido. Faça isso esta semana, não deixe de praticar. E se você tem um grupo onde você possa compartilhar, compartilhe como foi viver
esses 7 dias de momento de solitude. E nós te esperamos para o nosso próximo estudo, para que a gente possa continuar caminhando junto. Um grande abraço, até mais.